Imagine estar caminhando por uma rua movimentada e se deparar com um homem nu e descalço, carregando uma expressão séria, mas ao mesmo tempo cheia de propósito. Não, ele não era um desajustado ou alguém em desespero. Esse era Isaías, um profeta obediente, cumprindo uma ordem direta de Deus. O que parece ser loucura para muitos, na verdade, carrega uma mensagem poderosa que reverbera até hoje. Isaías não foi chamado para uma tarefa fácil. Sua missão divina era ser a voz de Deus em uma época de intensa rebeldia e desobediência. E, como se não bastasse pregar com palavras, ele precisou usar sua própria vida como exemplo. Já imaginou viver sua fé ao ponto de aceitar algo tão desafiador? A obediência de Isaías era maior que qualquer constrangimento. Quando olhamos para essa história, percebemos que ela nos desafia a refletir sobre como reagimos às direções que Deus coloca em nossas vidas. Será que temos coragem de seguir mesmo quando parece absurdo aos olhos humanos? Às vezes, obedecer exige ir além do senso comum. A trajetória de Isaías já começa desafiando qualquer ideia de conforto. Um homem que caminhava entre reis e multidões, mas que teve que se despir de seu orgulho para mostrar a Judá e às nações vizinhas o que acontece quando confiamos mais em alianças políticas do que na proteção divina. E é aqui que entramos na próxima parte de sua história. Isaías andando nu e descalço. Por 3 anos, Isaías caminhou nu e descalço pelas ruas, uma cena que deve ter causado alvoroço em Judá. A missão divina, aparentemente estranha, era um sinal claro de vulnerabilidade. Representava a humilhação que aguardava o Egito e a Etiópia, 2 povos que confiavam em suas próprias forças, ignorando a soberania de Deus. O ato de Isaías era uma verdadeira mensagem visual, como um outdoor ambulante que ninguém podia ignorar. Ele alertava Judá sobre as consequências de buscar proteção em alianças políticas frágeis. Essa caminhada dizia: não coloquem sua confiança em homens, mas em Deus, o único capaz de garantir redenção verdadeira. Imagine o impacto desse gesto nos moradores da época. Pessoas apontando, questionando, zombando. Mas Isaías não se deixou abalar. Ele sabia que obedecer a Deus era mais importante do que agradar às opiniões humanas. Não é muito diferente de hoje, quando nos sentimos desafiados a manter nossa fé diante de críticas. Essa cena nos prepara para entender como Isaías viveu sua missão profética. Ele não apenas falava de confiança em Deus, mas também a vivia de forma prática. E assim, entramos mais fundo na história desse profeta corajoso. Missão profética de Isaías. Isaías viveu em um tempo de constante tensão. O reino de Judá enfrentava crises políticas, ameaças externas e desobediência interna. Como profeta, ele tinha a responsabilidade de pregar julgamento e redenção, mostrando ao povo que a única segurança verdadeira estava na aliança com Deus. Mas não pense que foi fácil. O povo, muitas vezes, rejeitava suas palavras. Isaías falava sobre arrependimento e fé, mas o orgulho humano impedia muitos de ouvirem. Ainda assim, ele perseverava, porque entendia que sua missão era maior que a aprovação das pessoas. A obediência a Deus era sua prioridade. Imagine estar no lugar de Isaías, pregando para um povo rebelde e teimoso. Quantas vezes nos encontramos em situações onde parece que ninguém quer nos ouvir, mesmo quando sabemos que estamos certos? Isaías nos mostra que a verdadeira força está em não desistir. Sua coragem nos inspira a olhar para nossas próprias missões, sejam elas grandes ou pequenas. Afinal, todos temos um chamado a cumprir, e a jornada de Isaías nos leva a um momento marcante, sua visão no templo, onde tudo começou. Visão transformadora no templo. Em um dos momentos mais intensos da vida de Isaías, ele viu a glória de Deus no templo. Ele descreve o Senhor em um trono alto e exaltado, enquanto os serafins proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Foi uma visão que revelou a santidade de Deus e a fragilidade humana. Isaías, tomado pelo temor, reconheceu sua impureza e clamou: Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Essa reação sincera é um exemplo poderoso do que acontece quando nos confrontamos com a perfeição divina. É impossível não nos sentirmos pequenos diante de algo tão grandioso. Mas essa visão não foi o fim. Deus, em sua misericórdia, purificou Isaías.
Um dos serafins tocou seus lábios com uma brasa viva, declarando: sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Esse ato simbolizava a transformação necessária para Isaías cumprir sua missão divina. Esse encontro nos ensina que Deus não apenas nos chama, mas também nos prepara. Quando Ele nos dá uma missão, Ele nos capacita. Foi assim com Isaías, que saiu dessa experiência pronto para enfrentar os desafios políticos e espirituais de Judá. Conexão com o contexto político. Isaías foi um profeta que viveu em meio a turbulências. Durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, o cenário político de Judá era repleto de alianças frágeis e ameaças constantes, especialmente da Síria. Isaías tinha a missão de lembrar os reis e o povo de que a confiança em Deus era essencial. Muitos líderes preferiam confiar em estratégias humanas, formando alianças políticas que apenas enfraqueciam Judá. Isaías, porém, alertava: não coloquem sua fé em potências estrangeiras, mas no Senhor, que é fiel à sua aliança. Essa mensagem era um chamado urgente à obediência e à fé cristã. Um exemplo notável foi a resistência de Isaías às ações do rei Acais, que tentou buscar proteção na Assíria. Para Isaías, essa atitude era uma traição à confiança divina. Ele insistia que a verdadeira redenção não viria de acordos humanos, mas da aliança com Deus. Esse pano de fundo político torna ainda mais relevante a mensagem de Isaías, que segue até hoje como um lembrete de que estratégias terrenas nunca serão suficientes. E é nesse cenário que suas advertências e promessas ganham ainda mais peso. Advertências e promessas. Isaías foi direto em suas palavras, nunca suavizando as duras verdades que o povo precisava ouvir. Ele denunciava idolatria, injustiça social e o afastamento de Deus como os principais motivos das crises em Judá. Mas junto às advertências, sempre havia uma promessa de redenção para os que se arrependessem. O profeta deixava claro: sem arrependimento, o julgamento será inevitável. Sua coragem em desafiar líderes corruptos e um povo teimoso é inspiradora. Imagine a cena: Isaías enfrentando multidões, clamando pela volta à aliança divina, enquanto muitos o ignoravam. E isso não o impedia de continuar. Além das críticas, Isaías oferecia esperança. Ele dizia que, mesmo diante das dificuldades, Deus não abandonaria seu povo. A promessa de perdão e restauração estava sempre presente. É como uma segunda chance que recebemos, mesmo quando nos sentimos mais afastados de Deus. Essas mensagens firmes e cheias de graça preparam o cenário para algo ainda mais grandioso: as profecias messiânicas, que apontavam para a vinda do Salvador. Isaías era, sem dúvida, um profeta de advertências, mas também de esperança inabalável. Profecias messiânicas. Isaías foi o primeiro a anunciar um Salvador que mudaria o curso da história. Ele proclamou: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Essas palavras foram um vislumbre do futuro, apontando para Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. As profecias messiânicas de Isaías não eram apenas promessas vagas, eram detalhadas e cheias de significado. Ele falou de um governante que traria justiça, paz e redenção ao mundo. É incrível como suas palavras ecoam até hoje, inspirando milhões a confiar no plano divino. Mas não pense que essas profecias foram bem recebidas na época. Muitos não entenderam ou mesmo rejeitaram suas palavras. Contudo, Isaías permaneceu firme, sabendo que sua missão divina era plantar sementes para algo maior. Essas promessas nos mostram que Deus nunca abandona seu povo. Mesmo em tempos de trevas, Ele prepara um caminho de luz. E é com esse espírito de confiança que Isaías enfrentou desafios ainda maiores, como a intervenção divina contra Senaqueribe. Intervenção divina contra Senaqueribe. Durante o reinado de Ezequias, Judá enfrentou uma ameaça terrível. Senaqueribe, rei da Assíria, cercou Jerusalém com um poderoso exército. O cenário era desolador, mas Isaías, confiando plenamente em Deus, trouxe uma mensagem de esperança: o Senhor protegerá esta cidade. A fé de Isaías era inabalável. Ele sabia que alianças políticas não salvariam Judá, mas que a fidelidade a Deus sim. Quando Ezequias levou sua súplica ao templo, Isaías respondeu com confiança: Deus fará o inimigo retornar pelo mesmo caminho. Imagine a força dessas palavras para um povo desesperado.
E Deus agiu. O exército de Senaqueribe foi derrotado de maneira milagrosa, sem que Judá precisasse levantar uma espada. Foi uma prova clara de que confiar em Deus é mais poderoso do que qualquer estratégia humana. Essa história é um lembrete de que a fé pode transformar situações impossíveis. Mas Isaías sabia que o trabalho estava longe de terminar. Apesar dessa vitória, os desafios espirituais e políticos continuavam. Sua missão exigia perseverança, mesmo em meio à perseguição e incompreensão. Perseverança em meio à perseguição. Isaías enfrentou momentos de intensa oposição, especialmente durante o reinado de Manassés, conhecido por sua idolatria e perseguição aos fiéis. Mas o profeta permaneceu firme, proclamando a verdade divina mesmo sob risco de vida. Imagine o peso emocional de ser uma voz solitária em meio a um reino corrompido. Isaías sabia que sua missão divina não seria fácil, mas ele não recuou. Ele enfrentava líderes poderosos e denunciava práticas injustas, chamando o povo ao arrependimento. Essa perseverança nos ensina que a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Isaías é um exemplo de como manter a confiança em Deus mesmo quando tudo parece estar contra nós. Sua coragem inspira aqueles que enfrentam desafios em suas próprias jornadas de fé. A dedicação de Isaías não apenas marcou sua época, mas também deixou um legado espiritual que continua vivo até hoje. Ele sabia que sua missão era maior do que sua própria vida, o que nos leva ao impacto de seu livro e ensinamentos. Legado espiritual e teológico. O livro de Isaías, com seus 66 capítulos, é um dos textos mais profundos e influentes da Bíblia. Ele abrange temas como a soberania de Deus, o julgamento divino e a promessa de redenção. Cada palavra carrega uma mensagem que transcende gerações. Isaías não apenas registrou os eventos de sua época, mas também apontou para um futuro glorioso. Ele falou de um reino eterno de paz e justiça, liderado pelo Messias. Essas promessas trouxeram consolo para o povo de Judá e continuam a inspirar a fé cristã. O impacto de Isaías vai além das Escrituras. Suas profecias são um lembrete constante de que Deus está no controle, mesmo em tempos de incerteza. Elas nos desafiam a confiar no plano divino, mesmo quando não entendemos completamente. Esse legado nos prepara para o próximo ponto, como as palavras de Isaías moldaram a fé cristã, apontando para a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Impacto para a fé cristã. As profecias de Isaías, especialmente aquelas que descrevem o sofrimento do Messias, como no capítulo 53, são pilares fundamentais da fé cristã. Elas revelam um plano divino que culmina na redenção através de Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo, anunciado por Isaías, é a essência da mensagem de salvação. Ele descreveu com precisão o que Jesus enfrentaria: rejeição, sofrimento e, finalmente, a vitória sobre o pecado. É impossível ler essas passagens sem sentir o poder de Deus em ação. Além disso, Isaías nos ensina que a fé não é passiva. É uma confiança ativa no plano divino, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Suas palavras continuam a inspirar milhões a viverem uma vida de obediência e esperança. Esse impacto nos leva a reconhecer Isaías como um profeta para todas as gerações. Suas mensagens não são apenas histórias do passado, mas lições para o presente e o futuro. Isaías, um profeta para todos os tempos. A história de Isaías é um testemunho de confiança e coragem. Ele nos ensina que, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis, Deus está ao nosso lado. Suas mensagens são um farol de esperança para todos os que buscam viver com fé. Isaías nos desafia a sermos obedientes e confiantes, mesmo quando não entendemos o plano de Deus. Ele nos mostra que a verdadeira força está em colocar nossa confiança em aquele que nunca falha. Sua vida é um convite à reflexão e à transformação. Ao ouvirmos suas profecias, somos chamados a olhar para dentro e perguntar: como podemos aplicar essas lições em nossas vidas? A resposta está na entrega total à vontade divina, assim como Isaías fez. E agora, cabe a nós levar essa mensagem adiante, confiando que Deus sempre guia aqueles que o seguem. Isaías continua a nos inspirar a viver com propósito e fé inabalável. Terminei.